Ariano Vilar Suassuna nasceu no Palácio da Redenção, em João Pessoa, na Paraíba, quando a capital ainda se chamava Nossa Senhora das Neves. Filho de João Urbano Pessoa de Vasconcelos Suassuna, que era o então governador do estado da Paraíba, e Rita de Cássia Dantas Vilar, foi o oitavo filho dos 9 do casal. O pai de Ariano Suassuna, que era então deputado federal, foi assassinado por motivos políticos. Em 1983, 3 anos depois da morte do pai de Ariano Suassuna, a família se muda para Taperoá, no sertão da Paraíba, onde Ariano Suassuna inicia os estudos primários e conhece um pouco da cultura regional. Em 1945, Ariano inicia na literatura, fazendo uma breve participação no Jornal do Comércio. Inicia a Faculdade de Direito. Em 1950, Ariano termina a Faculdade de Direito. Em 1970, Ariano cria e idealiza o movimento armorial, o objetivo de realizar uma arte brasileira e erudita, a partir das raízes populares. Em 1989, Ariano entra para a Academia Brasileira de Letras, ABL. Em 1990, Ariano ele ocupa a cadeira de imortal de número 33. Em 1995, Ariano se envolve um pouco na política, onde ele assume a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco. Em 2008, Ariano retoma a dar aulas na UFPE, Universidade Federal de Pernambuco, ministrando a cadeira de Letras em Estética. E em 2014, Ariano Suassuna infelizmente veio a morrer devido a um AVC hemorrágico. O movimento armorial foi um movimento artístico liderado e promovido pelo escritor pernambucano Ariano Suassuna em 1970. Ariano visava com esse movimento juntar uma arte erudita com a arte popular brasileira, principalmente nordestina. E juntamente com essa arte popular, ele incrementou elementos da arte medieval. Tendo isso em vista, a arte armorial, ela englobava várias partes artísticas, ela englobava vários elementos artísticos, tanto da música, quanto da arte e quanto do teatro. Ou seja, tinha a literatura de cordel, que juntamente com esses elementos medievais, ele foi criando algo novo para representar esses livretos em cordel. O cinema, como na sua obra mais conhecida, O Alto da Compadecida, ele estruturou essa cultura nordestina, esses aspectos nordestinos, piadas, expressões, junto com uma peça artística da Grécia Antiga. Então, ele visava essa mistura, visava essa inclusão. Bom, o movimento armorial, que tem como principal fundador Ariano Suassuna, tem como objetivo de preservar a cultura pernambucana, sendo ela as danças, a música, o cinema, o teatro e as artes plásticas. Mais na frente vai ter um concerto pedagógico de música nordestina, do barroco ao armorial. Para quem não sabe, armorial é o conjunto de insígnias, bandeiras que representam um determinado povo. E também ele, nessa semana do concerto, teve, mais especificamente no dia 18 de outubro de 1970, vai ter umas exposições de artes plásticas, que também nesse mesmo dia Ariano vai ler o texto que vai ficar conhecido como Manifesto Armorial. E voltando em outro assunto, Ariano criticava muito os filmes de Hollywood. No caso, criticava a cultura industrial massiva, que deixava a cultura do país de lado e só estabelecia o humor nos filmes, em vez da cultura. Ele já falou da Madonna e do Michael Jackson, que eu vou deixar umas citações, que no caso, antes os Estados Unidos quando queriam dominar um país, eles mandavam 2 aviões ameaçando o país, e agora eles só estão mandando o Michael Jackson e a Madonna, que em vez de ser vários soldados, 2 pessoas, e
ainda conseguiam dominar aquele país, no caso. Recentemente, a gente tem a versão moderna de Gunga Din, Indiana Jones. Um filme que a gente vê, se diverte, interessante. Interessante. Começa logo, a primeira cena, ele saqueando o patrimônio arqueológico de um país sul-americano. Começa por aí. Depois eu me lembrei de uma cena que ele está no Cairo, aí aparece um árabe. Por acaso, um árabe. Parece um árabe todo vestido de preto. Aí o árabe pega aquela espada curva dos árabes, cimitarra, e começa a fazer evoluções assim, as evoluções mais elegantes do mundo. Aí Gunga Din mete a mão na cintura. Gunga Din não. Indiana Jones mete a mão na cintura, puxa o revólver, dá um tiro na caixa dos peitos dele, ele cai pronto, morto. A gente ri porque a cena é engraçada. Mas vocês estão vendo, por que o árabe, em primeiro lugar? Em segundo lugar, a superioridade de armas. Os Estados Unidos, antigamente, quando queriam dominar um país, mandavam 1 ou 2 porta-aviões e ameaçava com os fuzileiros navais, né? Mas hoje eles mandam Michael Jackson e Madonna. Não precisa não, é mais barato e é muito mais eficiente. Ariano Suassuna teve várias obras, sendo elas principais A Mulher Vestida de Sol, O Alto da Compadecida e O Santo e a Porca. A Mulher Vestida de Sol é a primeira das grandes obras de Ariano Suassuna de grande impacto. Ela aconteceu em 1947. A história fala que ainda que a força do mal queira devorar seu filho, ele nasce e vai para junto do colo de Deus. A Mulher Vestida de Sol está integrada com a criação, que tem relação com comunidades que sofrem de dores de parto. O Santo e o Porco é uma obra teatral de Ariano Suassuna, criada em 1957 e possui o gênero comédia. Santo Antônio, além de santo casamenteiro, também era convocado para proteger as minas de Euricão. Eu vou falar como o movimento armorial representou o Nordeste. O movimento armorial foi uma manifestação artística e cultural que valorizou as artes populares do Nordeste, resgatando a identidade da região. O movimento foi idealizado pelo escritor paraibano Ariano Suassuna e teve início na década de 1970. Eu vou falar também sobre a literatura e os outros. Ariano Suassuna retratou a vida e as tradições da região em suas peças teatrais, romances e ensaios, utilizando elementos como a literatura de cordel e a teatro popular. E as artes plásticas. O movimento armorial concedeu artes plásticas, música e poesia no Nordeste, principalmente na xilogravura. E na música, o movimento armorial foi influenciado pelo maracatu rural e pelo cavalo marinho. A orquestra armorial da Câmara foi criada antes do movimento.